Já estamos de volta e agora vamos falar sobre imunologia, vacinas. Estou recebendo aqui a doutora Lorena Diniz no estúdio do nosso programa Mega Profissionais para nos dar esclarecimentos a respeito. Aliás, sempre quando falamos em vacinas, né, nós sempre associamos a crianças. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Mega Profissionais. Eu que agradeço o convite. Essa associação, ela é correta, doutora? Vacinas com crianças, somente crianças têm necessidade de vacinar? Não, isso é um erro comum, né, da população de pensar em vacinas só para crianças. A vacinação, ela começa desde o recém-nascido até a mais tardia idade. Então, a gente nunca para de vacinar. Nunca para de vacinar. Nunca para. E, aliás, grande parte dos brasileiros não tem essa informação, né? Só tem essa informação, ou tem a necessidade de buscá-la quando desenvolve alguma crise alérgica, por exemplo, né? Ou alguma doença mais grave, né? Aí já não tem mais jeito, né, não, doutora? aí as doenças, hoje existem muitas vacinas para muitas doenças imunopreveníveis. Então a gente tem que pensar assim que vacinação é para a vida toda e não só na infância. Claro que a carga de vacina na infância é uma carga muito maior, que a gente recebe porque o nosso sistema imunológico ainda está muito imaturo, despreparado. Então na vida adulta esse sistema imunológico já se torna mais eficaz e com isso as vacinações vão diminuindo no decorrer dos anos. Doutor, a gente sabe o processo, pelo menos nós temos um leve conhecimento, um conhecimento geral sobre como funcionam as vacinas. Ou seja, é colocado no organismo da pessoa, através da vacinação, um vírus referente àquele... Bom, por exemplo, vamos citar a gripe aqui, que é mais comum. Mais comum. Citar o vírus referente à gripe, não sei se é vírus mesmo que provoca a gripe. Isso, é o vírus, né? Que provoca a gripe. Coloca ele bastante enfraquecido no organismo, para que o organismo possa conhecer, desenvolver anticorpos com relação àquele tipo de vírus específico, para quando ele vier no organismo, a pessoa, o próprio corpo consiga fazer essa defesa. Essa denominação é correta, doutora? Isso. No caso da vacina da gripe, né, que é uma vacina, igual você falou anteriormente, que é uma vacina assim polêmica, a vacina da gripe, eles utilizam frações de vírus, eles nem utilizam o vírus enfraquecido. Existem algumas vacinas que sim, que a gente enfraquece o patógeno, né, no caso vírus ou bactéria, para administrar nesse organismo e esse organismo conseguir produzir anticorpos, uma memória imunológica para quando de frente com a própria doença, com a doença de fato verdadeira, dá conta de se combater aquela doença. Certo. No caso da vacina da gripe, não. O vírus, né, utilizado na vacinação é uma fração do vírus. É como se pegasse o vírus, que é infinitamente pequeno, e quebrasse ele em milhões de partículas, mini partículas. Então, a vacina ela não contém o vírus vivo e nem muito menos o vírus enfraquecido. É pequenas partes da proteína do vírus. Então, jamais a vacina conseguirá dar uma gripe, né, a vacina da influenza, da gripe, fazer uma gripe em alguém pela vacina, porque aquela vacina, ela não contém nada de vírus, ela contém partículas, ela contém frações proteicas desse vírus. Aí é uma questão tão polêmica, doutora, porque nós ouvimos e acompanhamos tantos relatos de pessoas, eu não vou vacinar da gripe, porque o vizinho meu vacinou da gripe e morreu de gripe, pegou gripe logo depois, então foi a vacina. Exatamente. Então, não é um, nem dois, nem três relatos, né? Não, são muitos relatos. O que acontece é que as infecções virais, ela tem um tempo de latência. O organismo ele não demonstra a infecção logo no início, quando a gente pega uma infecção viral. Ela fica ali, o vírus tem um tempo para se multiplicar, para manifestar a doença. Então, provavelmente, nesses casos, foram uma coincidência temporal. A pessoa já estava contaminada por algum tipo de vírus e aí se manifestou. Além do mais, a vacina ela não protege contra todos os tipos de vírus. Nós temos hoje 2 tipos disponíveis de vacina para gripe. O trivalente, que contempla 3 tipos de vírus, e a quadrivalente, que contempla 4 tipos de vírus. Existem muito mais tipos de vírus que isso,
que dão a gripe. Então, quando a gente vacina e também uns dias depois a gente adoece, nossa, eu vacinei e não adiantou nada, eu peguei uma gripe. Às vezes era um outro vírus, né, que a vacina não contemplava, que a vacina não protegia. Mas a vacina, tanto a trivalente quanto a tetravalente, ela pega os principais vírus, os vírus de maior gravidade. Então, os outros vírus, a gente pode pegar, né, a gripe dos outros vírus, mas são vírus mais fracos, que não tem tanto risco da pessoa ir para uma complicação e até um óbito. Então, a senhora indica o uso de vacinas no caso da gripe? Sim, claro. Bom, essa é uma opinião de uma profissional, de uma especialista na área, que está há muitos anos, extremamente conhecida e respeitada no estado de Goiás, e essa entrevista realmente vem para esclarecer esse fato. Nós estamos convivendo em sociedade, nós não vivemos sozinhos. Ao conviver em sociedade, nós também podemos transmitir alguns vírus, nós podemos passar algumas doenças, né? E nós não temos aquela responsabilidade somente sobre nós, né? Quando nós optamos em não vacinar sobre determinado aspecto, ou não vacinar os nossos filhos, ou não vacinar os nossos pais, nós não estamos tomando uma atitude apenas para os nossos pais. Nós temos que pensar com relação à sociedade de uma forma geral. Ao tomar essa decisão, será que nós estamos praticando de uma forma correta? Será que estamos pensando no outro? Às vezes na própria família, hein? Às vezes na própria família. Que as pessoas pensam, não, não vou vacinar meu pai, ou não vou vacinar os meus filhos, porque esse motivo, eu sou contra. Mas nós não vivemos sozinhos, né, doutora? Exatamente. Os eventos adversos acontecem em qualquer uso de medicação ou uso de vacina, mas vacinas hoje é considerado pela política de saúde, né, mundial, pela Organização Mundial de Saúde, o método mais eficaz e seguro de prevenção de milhares de doenças e doenças graves que podem deixar sequelas, que podem causar danos individuais ou à sociedade em geral. A nossa informação, ou aquilo que nos chega, são de vacinas que a grande mídia relata. Né, que são aquelas vacinas realmente mais dadas na infância, onde nós nos preocupamos em vacinar as crianças com aquela ali, com aquele tipo de imunologia. Correta a palavra? Imunizações, a gente... Imunizações. Bom, então a gente fica ali preocupado e focado naquele assunto. Quando chega da gripe, todo mundo ouve falar da gripe e tal, então todo mundo fica preocupado com a gripe. Mas a senhora está me citando que existem N casos de vacinas. Como a população pode ter acesso a isso? A que tipo de vacina eu posso tomar para evitar algum tipo de complicação futura? Bom, o Ministério da Saúde tem um programa que chama Programa Nacional de Imunizações. Ele vai tanto da criança quanto ao idoso, né? Ele tem calendários específicos para todas as idades. É disponibilizado gratuitamente para toda a população um calendário básico, que é o calendário do que a gente fala a sigla PNI, né? Programa Nacional de Imunização. PNI. Programa Nacional da Saúde. Okay. Ele faz um calendário público, pensando em saúde coletiva. Com certeza deve ter acesso na internet. Tem acesso à internet. E a Sociedade Brasileira de Imunização, que é a SBIM, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, Geriatria, Oncologia, várias outras sociedades, tem um calendário paralelo que orienta algumas vacinações a mais, porque o Ministério da Saúde, por conta de dinheiro mesmo, não consegue fornecer todas as vacinas ou todas as doses de reforços, algumas. Então tem algumas diferenças de calendário nesse aspecto, porque o Ministério da Saúde pensa em saúde coletiva, a SBIM pensa em saúde individual, claro que também esse individual se torna coletiva. Doutora, essa questão das vacinas das crianças, que são importantes elas terem acesso a elas, né? Os adultos também podem ter acesso. Nós citamos essas duas polaridades, criança e idoso, na verdade. Tem alguma vacina que a população adulta pode fazer, que é menos conhecida, que a senhora indica que deve ser feita? Com certeza, é uma classe assim, né, de uma população, né, um nicho de população que desconhece muito a necessidade e o benefício da imunização com essas vacinas. Vou citar 2 exemplos: a vacina antipneumocócica,
que é a vacina Pneumo 23, que ela protege tanto para meningites quanto para pneumonias, porque a gente sabe que o idoso, ele, pelo sistema imunológico também, igual na primeira infância, começa a diminuir. É uma vacina excelente que protege muito o idoso. E a vacina contra a herpes zoster, que é uma vacina indicada para pacientes acima de 50 anos, onde o herpes zoster, como todo mundo sabe, é uma doença que deixa a pessoa às vezes com uma dor incapacitante, é uma dor, a paciente fica com uma dor crônica. Não conhecia, desculpa. É uma dor crônica, é como se fosse o vírus da catapora, né, da varicela, que reativa na idade O vírus senil. da catapora da varicela é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que aí na vida adulta ele reaparece como zoster. E ele pega faixas nervosas, né, assim, da pessoa. Sério, hein? Então, assim, pode dar em faixa nervosa do rosto, do olho, da coluna Tem vertebral. contraindicação essas vacinas? Não tem contraindicação. As contraindicações, fala que não tem, assim, mas tem, assim, muito pequenas. Por exemplo, alguns idosos, eles estão fazendo, por exemplo, algum tratamento quimioterápico, Certo. né, com o uso de imunossupressores, né, com medicamentos que abaixam mais ainda a imunidade. Aí, em alguns momentos, a gente tem que postergar, né, o uso da vacinação, porque, por exemplo, a vacina do herpes zoster é uma vacina de vírus vivo. Então, se a pessoa estiver tomando algum medicamento que abaixe mais ainda a sua imunidade, aí não é hora de se vacinar. Tem que esperar um tempo para a imunidade voltar ao normal para se proteger. Mas é uma vacina extremamente importante, porque ela vai prevenir esse acometimento da aparecimento da doença, consequentemente evitando a dor crônica, e existem diversos trabalhos mostrando a diminuição da possibilidade de infarto agudo do miocárdio e de acidentes vasculares cerebrais com a vacinação. O ideal é nós procurarmos um especialista, né, na área. Para quê? Para que possamos fazer uma consulta, vermos essas possibilidades e analisar caso a caso. Nós não podemos sair comprando vacinas, né? De jeito Então, nenhum. o que a gente precisa? Analisar caso a caso, né, doutora? E lá, com certeza, a gente terá uma boa indicação e teremos menos processos, digamos, equivocados, Exatamente. né, durante o cuidado com a nossa saúde. Esse cuidado e acompanhamento com o profissional é sempre indicado e necessário, não é isso, doutora? Bom, vamos tentar fazer uma última pergunta, na verdade uma única pergunta aqui dos nossos internautas, que não vai dar tempo. Durante o tratamento, posso me alimentar normalmente, trabalhar durante esse processo de vacinação? Essa é uma boa pergunta, doutora. Atrapalha na rotina da pessoa? De maneira alguma. A vacinação não interfere no trabalho, a pessoa não tem que ficar em jejum para vacinar ou não estar, assim, existem várias falsas contraindicações da imunização que têm que ser esclarecidas e não tem nenhuma contraindicação, assim, de trabalhar, de vacinar e trabalhar, não tem problema nenhum. Eu entendo essas perguntas porque é a falta realmente de informação que a gente tem com relação às vacinas de uma forma em geral. Mas graças a Deus estamos tendo a oportunidade de conversar com a senhora nos presta sempre um serviço de excelente qualidade aqui, é uma colaboradora muito querida, também aqui do programa Mega Profissionais, e vejo também, acompanho que grande parte dos telespectadores também gostam da forma fácil, com que a senhora explica para as pessoas, né, e não detém muito em termos técnicos. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e nós voltamos já já, depois do nosso intervalo.